se enterrasses troncos e ramos mortos no teu jardim e eles regassem as culturas por ti, durante 7 anos, de graça? A Jugelkultur é uma técnica agrícola alemã onde madeira em decomposição atua como uma esponja, retendo até 10 vezes o seu peso em água e libertando nutrientes lentamente no solo. Após o segundo ano, a maioria das camas de Jugelkultur em climas moderados deixa de precisar de rega. 0. A madeira faz o trabalho. Descobre o sistema de madeira enterrada que elimina o custo da água e fertilizantes ao mesmo tempo. Esta produtividade resulta da estratificação precisa de matéria orgânica, organizada para desencadear reações biológicas previsíveis debaixo da superfície. A técnica surgiu como uma estratégia de sobrevivência nos Alpes austríacos da década de 1960. A 1500 metros de altitude, o declive acentuado e o clima instável tornavam a agricultura convencional inviável. O agricultor Sepp Holzer enfrentava um problema físico. A gravidade drenava rapidamente a água e os nutrientes em costa abaixo, deixando o solo superficial seco e estéril em poucos dias. A solução de Holzer foi enterrar madeira caída e cobri-la com solo florestal. Estes montes funcionavam inicialmente como barreiras físicas para travar o escoamento superficial da chuva. Esta configuração forçou a criação de um reservatório subterrâneo, onde cada gota de água capturada era mantida no local, garantindo a produção agrícola em encostas antes consideradas inúteis. A retenção hídrica da madeira reside na sua arquitetura microscópica. A matriz de celulose e lignina contém milhões de microporos que capturam a água e a trancam mecanicamente dentro das cavidades celulares. À medida que fungos colonizam a madeira, alteram a tensão superficial interna do material. Isto cria gradientes de pressão que seguram a umidade, impedindo a infiltração profunda. Durante as secas, a capilaridade atua. A umidade move-se da madeira para o solo, alimentando a rede de raízes ao redor dos troncos. A madeira funciona como uma barreira física à perda de água, neutralizando a drenagem vertical e concentrando os recursos hídricos na rizosfera. A fundação exige uma trincheira de 30 centímetros de profundidade, idealmente orientada de este para oeste, onde se depositam os troncos de maior diâmetro para formar a base do sistema. A partir da base, o sistema transita em densidade. Preenchem-se os espaços vazios com ramos médios e finos, selando a estrutura com uma camada de matéria verde rica em umidade, como relva cortada ou folhas. O núcleo recebe uma camada de composto para introduzir micro-organismos e, finalmente, todo o monte é coberto por 15 a 20 centímetros de terra vegetal de alta qualidade. Com uma altura final entre 60 a 150 centímetros, o canteiro assume uma geometria parabólica. Esta forma maximiza a superfície de cultivo e protege o núcleo úmido da evaporação causada pela exposição direta ao vento. No primeiro ano, a abundância de carbono da madeira exige um esforço massivo de decomposição. Para processar os troncos, os micróbios consomem o azoto disponível no solo circundante, o que pode paralisar o crescimento das plantas. A camada de composto orgânico adicionada na montagem neutraliza esta falha química inicial, fornecendo o azoto necessário para sustentar o primeiro ciclo de colheitas, enquanto a madeira começa a ceder. O pico de fertilidade ocorre entre o terceiro e o quinto ano. A decomposição acelera, a massa da madeira colapsa e liberta um fluxo constante de íons biodisponíveis diretamente para o sistema radicular. O canteiro opera como um mecanismo de entrega programada, libertando nutrientes de acordo com uma curva de decaimento previsível, ao longo de quase uma década. Espécies como carvalho, macieira, pereira e acer possuem uma taxa de decomposição ideal para este sistema. No entanto, o uso de cedro atrasa excessivamente o processo de decaimento, enquanto a nogueira preta pode tornar o canteiro totalmente estéril. A nogueira preta produz juglona, uma toxina natural que inibe a respiração celular de outras plantas. No solo, esta substância atrofia o crescimento das raízes em poucos dias, impedindo o desenvolvimento de quase todas as culturas. Deve-se evitar-se também madeira tratada com químicos, como cobre ou arsénio, e restos de madeira pintada, que libertam metais pesados diretamente na cadeia alimentar. Uma seleção criteriosa das espécies arbóreas previne a alelopatia, garantindo que o sistema biológico permaneça saudável e produtivo. No primeiro ano, a estrutura interna permanece sólida. O cultivo limita-se a abóboras e courgettes, cujas raízes superficiais se alimentam da camada de cobertura enquanto a base amadurece.
A partir do terceiro ano, os troncos transformam-se num humus permeável. Isto permite o cultivo de tubérculos e cenouras, cujas raízes conseguem agora penetrar na antiga madeira para extrair umidade. A inoculação com fungos de podridão branca acelera a fragmentação da celulose. Este processo de engenharia multitrófica permite extrair um segundo rendimento do canteiro. O sistema converte-se num biorreator funcional que processa resíduos linhosos em calorias comestíveis, produzindo cogumelos e hortaliças em simultâneo. A atividade microscópica intensa gera um processo de oxidação física constante sob a terra. Esta atividade cria uma anomalia térmica. Enquanto a superfície reage ao frio exterior, o núcleo em decomposição pulsa com calor radiante, mantendo a temperatura interna do solo entre 2 a 5 graus Celsius acima da média ambiente. Este aquecimento protege as raízes contra geadas, permitindo antecipar o plantio na primavera e manter a colheita ativa durante semanas após o início do outono. O sistema atua como um isolador térmico ativo, utilizando o seu metabolismo exotérmico para estender o calendário produtivo para além dos limites climáticos locais. Canteiros tradicionais exigem irrigação e fertilização contínuas. A Hugel Culture atinge o pico de produtividade sem custos operacionais de água ou aditivos externos. Ao processar podas de árvores e resíduos de jardim locais, o agricultor converte desperdícios orgânicos num ativo agrícola de alto rendimento. Do frio extremo aos climas áridos, o modelo provou ser resiliente em diversos contextos geográficos. A eficácia matemática do sistema permanece constante, apenas a velocidade física da decomposição se ajusta conforme as variações do clima local. A execução concentra-se num único fim de semana. A sexta-feira dedica-se à logística, localizar madeira gratuita e posicionar os troncos que formarão a espinha dorsal do sistema. O sábado foca-se na montagem das camadas. A madeira menor, verdes e composto são empilhados e selados para criar o reservatório hermético. No domingo, o canteiro recebe a sementeira inicial, ativando os ciclos biológicos que irão proteger a cobertura do solo. 72 horas de trabalho inicial criam um motor biológico autónomo, capaz de regar e fertilizar o jardim por conta própria durante quase uma década. Madeira enterrada transforma-se num sistema que rega e alimenta o teu jardim durante anos sem custos. Descobre a Hugel Culture e começa a cultivar de forma regenerativa hoje. Subscreva o canal e ative o sino para mais técnicas.